estamos expondo textos bíblicos que tratam então dos assuntos das linhas do Credo Apostólico. O Credo Apostólico é um documento bastante importante na história da Igreja, que ficou pronto mais ou menos no 8º século depois de Cristo. E esse documento ele é um resumo da fé cristã, daquilo que todos os cristãos concordam, daquilo que é consensual entre os cristãos. E essa tem sido a nossa série. Nós estamos no primeiro parágrafo, falando a respeito do Deus Pai. O primeiro parágrafo diz: creio em Deus, nós pregamos esse sermão no 6/8, o Pai, pregamos no 13/8, e hoje o Todo-Poderoso, dia 20/8. Na semana que vem a gente encerra o primeiro parágrafo do Credo com o Criador dos céus e da terra. E para falarmos a respeito do Deus Todo-Poderoso, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Daniel capítulo 3, versículos 13 até o 18. O texto diz o seguinte: Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidênego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: Ó Sadraque, Mesaque e Abidênego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidênego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Se tem uma coisa que nós podemos dizer a respeito da nossa própria vida, é que existem mais coisas que estão fora do nosso controle do que coisas que estão nas nossas mãos. Existem mais coisas sobre as quais nós não temos influência do que coisas que nós podemos mudar. Essa é a fragilidade do que significa ser humano. Quantas coisas na sua vida você gostaria que fosse diferente, mas você não tem o poder de mudá-las? A minha vida não é diferente da sua, nesse sentido. E para nós, eu acredito que, sendo pessoas tão frágeis, é uma boa mensagem nós ouvirmos que Deus é Todo-Poderoso, que apesar de nós não termos quase nada nas nossas mãos, que apesar de nós sermos capazes de fazer muito pouco, esse Deus, ele é capaz de fazer absolutamente tudo. E é por isso que no livro de Gênesis, Deus se revelou para Abraão, no capítulo 17, dizendo que ele é o El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso. É sobre isso que eu quero pregar hoje.
sobre o Deus Todo-Poderoso. Deus é tão poderoso que Ele criou os céus e a terra. E ainda antes da fundação do mundo, Ele estabeleceu um plano de redenção para salvar a humanidade caída. Ele é tão poderoso que Ele escolheu um homem chamado Abrão, e Ele escolheu um povo chamado Israel para ser o seu povo particular. Foi a soberania de Deus que levou Israel para o Egito, que fez com que Israel ficasse 430 anos dentro do Egito. E foi essa mesma soberania que com mão forte tirou Israel do Egito. Foi esse mesmo Deus soberano e todo-poderoso que sustentou Israel no deserto durante 40 anos. A Bíblia diz que os sapatos não envelheciam. Hoje você compra um tênis e em 2 semanas ele já está com vários sinais de avaria. Mas o povo ficou 40 anos no deserto, as pernas não incharam, os sapatos não envelheceram. De dia havia uma nuvem sobre o povo para que eles não fossem agredidos pelo sol. E de noite havia uma coluna de fogo, porque o deserto à noite é muito gelado. Deus, ao longo da história, Ele foi demonstrando e revelando o seu poder à nação de Israel. Deus abriu o mar diante dessa nação, diante desse povo. E depois, Deus, soberano como é, Ele deu a terra que Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó a esse povo. A terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Só que quando o povo se estabelece nessa terra, e é o tempo em que Israel é uma monarquia, acontecem alguns problemas. O povo começa a se envolver com idolatria. E o que Deus faz? Ele permite que o reino norte de Israel seja vencido pela Assíria. O reino sul de Israel, a mesma coisa. Por causa da idolatria, por causa da desobediência, Deus permitiu que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, deportasse, exilasse esse povo na Babilônia, destruindo Jerusalém, destruindo os muros, destruindo o centro da religião judaica, até que nós chegamos no livro de Daniel. E a verdade é que Deus é o Senhor da história. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, segundo a Bíblia. Aquele que é dono de todo o poder que existe. E eu não falei dono de parte do poder que existe, eu falei dono de todo o poder que existe. De forma que ninguém pode exercer qualquer poder sem a permissão de Deus. Nenhum rei, nenhum sacerdote, nenhum profeta ou qualquer outro mortal pode fazer qualquer coisa com o poder que vem de si mesmo. Qualquer poder que eu tenha, ou qualquer poder que você tenha, veio de Deus. Todo poder pertence a Ele. O Salmo 62:11 diz: Deus falou isto mais uma vez. 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. O Salmo 135:6 diz: o Senhor faz tudo o que deseja no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Então, para todo ser que existe, há uma linha que marca os limites do seu poder. Existe uma linha que se você ultrapassar essa linha, você vai cometer um abuso de poder. Só que para Deus essa linha não existe. Não há alguém que seja capaz de limitar o poder e a soberania de Deus. Ele é todo poderoso de fato. Deus não tem abuso de poder, não tem uma linha que delimita até onde Deus pode chegar. Deus não é limitado como nós. Então, Deus dá e compartilha do seu poder a quem Ele quiser. Só que o problema é que muitas vezes os homens pensam que são donos do poder que receberam de Deus. E é o que nós vemos na vida de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Que ele lidera a destruição de Jerusalém, leva os judeus cativos para a Babilônia. E aí, de repente, ele começa a achar que ele é grande.
Ele começa a achar que ele tem o controle sobre todas as coisas. Só que Daniel, capítulo 2, versículo 37, vai dizer que foi o Senhor que deu o reino, o poder, a força e a glória para Nabucodonosor. Só que o coração dele se enche de orgulho, a ponto de ele pensar que ele é soberano. Mas então, no capítulo 2 do livro de Daniel, Nabucodonosor tem um sonho. Ele sonha com uma estátua que tem a cabeça de ouro e segue com partes de prata, de bronze, de ferro e de ferro de barro os pés. Ele sonha com essa estátua. Nabucodonosor chama todos os sábios da Babilônia e nenhum deles é capaz de dizer o significado do sonho. Até que ele encontra Daniel. E Daniel diz: olha, nenhum sábio pode revelar o que o rei quer, mas há um Deus no céu que pode. E então Daniel vem e dá o significado desse sonho. Segundo a interpretação de Daniel, a cabeça de ouro da estátua é o próprio Nabucodonosor. E cada parte restante da estátua representava um reino que viria e venceria o reino que anteriormente dominava. Então essas partes da estátua significam o reino da Babilônia, depois o reino medo-persa, depois o reino grego e depois o reino romano. E aí é interessante que Daniel vai falar de um último reino, que é representado por uma pedra que destrói a estátua, todos os elementos da estátua. Em Daniel 2,44 ele vai dizer: mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. E o que Daniel está falando? Ele está falando do reino de Deus. Ele está falando do reino que Cristo vai trazer à terra. Quer dizer, o Nabucodonosor acha que ele é poderoso. Ele acha que porque ele entrou em Jerusalém e deportou o povo para a Babilônia, ele é o cara, ele tem poder, ele acha que tem poder. Mas Deus, ele vai, através da vida de Daniel, mostrar aqui que o reino eterno, o reino que está acima de todos, na verdade é o reino de Deus. E toda pessoa que reina em qualquer lugar do mundo depende desse rei. Só pode exercer poder porque esse rei permite. Infelizmente, muitos fazem mau uso desse poder que receberam. Agora, você já reparou uma coisa interessante? No capítulo 2, o rei sonhou com essa estátua. E no capítulo 3, o que ele faz? Uma estátua de 27 metros de altura, de 2,70 metros de largura. Uma estátua enorme. Mas, gente, presta atenção numa coisa. No sonho, só a cabeça da estátua era de ouro. E a cabeça de ouro representava quem? Daniel falou que representava o Nabucodonosor. E aí ele faz uma estátua inteira de ouro. O que nas entrelinhas a gente consegue enxergar aqui? Nabucodonosor, a figura parece ser que ele deseja que o seu reino permaneça e seja maior e mais glorioso do que o reino que Deus lhe concedeu. Deus disse: você é a cabeça, só que ele quer ser o corpo inteiro. Ele quer dominar tudo. Na verdade, Nabucodonosor, ele começa, depois desse sonho, a ficar com medo de alguém tomar o reino dele. Então, o que ele faz? Ele emite um decreto, que no momento em que tocasse todos os instrumentos, todas as pessoas deveriam se prostrar diante da estátua dele. E aí então, se qualquer rebelde que estivesse pensando em se rebelar contra o reino dele não se prostrasse, ele já perceberia. Então ele fez isso.
E aí ele usa essa estratégia para fazer o reino dele permanecer a qualquer custo. Por quê? Porque no final das contas, esse rei Nabucodonosor, ele acredita mesmo que ele é soberano. Ele acredita mesmo que ele é poderoso. Não, eu vou continuar reinando. Não vai ser só a cabeça não, vai ser o corpo todo. Só que nesse interim, alguns astrólogos, no momento em que as músicas começam a tocar, os instrumentos começam a tocar, todo mundo se prostra. Os astrólogos de longe percebem 3 cabecinhas, lá longe, que não se prostraram. Quem são esses? Vamos falar os nomes originais deles? Ananias, Misael e Azarias, que os babilônicos trocaram o nome para Sadraque, Mesaque e Abdênego. Esses são os nomes deles. Eles não se prostraram diante da estátua. E aí o que esses astrólogos fizeram? Vamos falar para o Nabucodonosor, que tem gente que não quer se prostrar diante da estátua dele. Então eles vão até Nabucodonosor e falam. E aí começa o texto então que nós lemos, versículo 13. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdênego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. E, gente, olha as palavras do Nabucodonosor e vê se o cara não estava se achando mesmo. Olha o que ele diz. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: Ó Sadraque, Mesaque e Abdênego, é verdade que não cultuais, ó meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Uma informação importante é que o Ananias, o Misael e o Azarias, eles eram judeus, que tinham sido exilados para a Babilônia. E o Nabucodonosor, ele deve ter pensado, a gente entrou lá e destruiu Jerusalém, o que vai ser matar esses 3? É só jogar na fornalha, está tudo certo. E ele está tão confiante na sua própria soberania que ele fala: quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Poderosão, né? E é muito interessante nesse texto a resposta dos 3 amigos de Daniel. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abdênego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. Agora, gente, olha o nível da confiança na soberania de Deus. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que você levantou. A resposta deles é a seguinte: o nosso Deus pode nos livrar da fornalha de fogo. E eu acho interessante que eles não recorrem a nenhum tipo de determinismo ou confissão positiva. Você não vê aqui os 3 amigos de Daniel dizendo: eu profetizo que a fornalha, nós seremos livres da fornalha. Você não vê nenhum tipo de determinismo, eles dizendo: eu declaro que essa fornalha não vai queimar a gente. Até mesmo porque em nenhum lugar das Escrituras nós somos chamados a fazer isso. Quando nós usamos essas palavras, nós desprezamos a soberania de Deus. Quem somos nós para declarar alguma coisa? Eles olham
para Nabucodonosor e dizem: se Deus quiser, se for a vontade de Deus, Ele nos livrará da fornalha. Gente, isso é confiar na soberania de Deus. Esses 3 homens entenderam que Deus não era um boneco, não era um ventríloco, que eles não poderiam declarar nada, eles não poderiam determinar nada, porque o poder deles era limitado como o nosso. Então eles entenderam o seguinte: nós estamos... O Nabucodonosor achava que eles estavam nas mãos dele, mas eles entendiam: nós estamos nas mãos de Deus. Porque se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas em contrapartida, eles também dizem: mas mesmo se Deus não livrar, nós não nos prostraremos diante da tua estátua. Isso é o que significa confiar na soberania de Deus. Se o Senhor quiser, vai acontecer. Se Ele não quiser, não vai acontecer. E se Deus não fizer, eu vou continuar adorando a Ele. Tem uma música, não é muito do estilo que eu gosto, mas que ela diz muitas verdades. Ela diz assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Se a porta abrir e se fechar? E se a doença vier? E se eu for curado? Se tudo der certo? Mas se não der? Gente, isso é confiar na soberania de Deus. Eles 3 sabem que eles estão na mão de Deus e que eles não podem fazer nada. Mas mesmo assim, eles dizem: se Deus não fizer, a gente também não se dobra. A gente morre queimado. Nós viramos cinzas. Será que Deus é a finalidade última das nossas vidas? Ou Ele é um meio de nós conseguirmos outras coisas? Por que nós viemos aqui? Ah, Senhor, eu estou precisando de uma coisa. Senhor, eu estou precisando de uma resposta. Aí eu venho para a igreja. Quando eu consigo essa resposta, quando eu consigo essa coisa, eu evaporo. Sabe por quê? Porque então, se é dessa forma, Deus, Ele é um meio de eu conseguir o que eu quero, e o que eu quero não é Ele. Eu quero o que Ele pode me proporcionar. Mas a vida cristã não é sobre você usar Deus como um meio para conseguir outra coisa. Mas é sobre você entender que Deus é tudo que a gente precisa. Mesmo que Ele faça nas nossas vidas totalmente o contrário do que a gente acha que Ele deve fazer. É muito interessante a visão de Ananias, Misael e Azarias. É esse nível de fidelidade que eu creio que o Senhor quer encontrar no nosso meio também. Que seja empregado ou desempregado, que seja no momento de dor, na perda de um ente querido, que seja na aflição, que seja na enfermidade ou na saúde, nós servirmos e amarmos o nosso Deus e o obedecermos. Se nós adorarmos a Deus por quem Ele é, nós não vamos parar de adorá-lo em nenhum momento, porque Ele não deixa de ser quem Ele é. Agora, se minha vida vai mudando, a minha devoção a Deus muda baseado nas circunstâncias, então eu estou usando Deus como uma lâmpada mágica. Eu estou usando um Deus para fazer minha vida dar certo. Deus não quer fazer a sua vida dar certo. Ele quer ser a sua vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer ser o sentido máximo da nossa vida. Não nos dar coisas para a gente dar as costas e ir embora. Nabucodonosor, ele se sentiu poderoso porque ele podia enviar homens para a fornalha. Mas aqui a gente vê quem é o verdadeiro soberano aqui. Você consegue imaginar esses homens indo na direção da fornalha de fogo? E o Nabucodonosor olhando com frieza, pensando: está vendo? Olhando para os outros, talvez: está vendo? Ó? Se vocês fizerem o mesmo, vão ter o mesmo fim que esses. E ele se sentindo poderoso, orgulhoso, soberano,
Mas aí ele, de repente, descobre quem é o verdadeiro soberano. O verdadeiro soberano é aquele que ele pausa o poder do fogo de consumir. Tem 3 homens na fornalha, colocaram 3 homens na fornalha, quem está fora está vindo 4. E o fogo não consome nenhum. Gente, Deus é tão poderoso que ele pode tirar o poder do fogo de queimar. Às vezes a gente se assusta com o tamanho dos nossos problemas. Mas quando a gente lembra que Jesus estava dormindo no barco no meio da tempestade, e o pessoal, o Senhor não se importa, nós vamos morrer. Aí Jesus levanta, e Jesus dá ordem para a tempestade se calar. Isso é soberania. Soberania não é a gente adquirir determinado poder aquisitivo que a gente possa comprar o que a gente quiser e fazer o que a gente quiser. Nosso poder sempre vai ser limitado. Soberania é alguém poder fazer absolutamente tudo o que quiser. E Deus é essa pessoa, Ele é o Todo-Poderoso. Esses homens foram lançados na fornalha e Deus decidiu que eles não sentiriam nenhum calorzinho ali dentro. E nem seriam chamuscados, sequer queimados. E a Bíblia diz que os homens que levaram eles até a fornalha morreram. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, com tanta raiva, de tanta raiva e ira, que ele estava em relação a esses homens. E aí, tem um 4º homem na fornalha. O que está acontecendo? É o cumprimento de Isaías 43, 1 ao 3, que diz: Mas agora sim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel: Não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito para te resgatar. Gente, olha essa afirmação. Deus está falando, até o Egito fui eu que dei, para te tirar de lá. Deus é soberano. Ele é completamente soberano. E nesse texto se cumpre isso. É dito através de Isaías para Israel: quando você passar pelo fogo, eu estarei contigo. E tem um 4º homem lá dentro da fornalha. E aí, como depois da interpretação do sonho, Nabucodonosor, ele reconhece o Deus dos 3 amigos e de Daniel. Capítulo 3, 26 ao 30. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abidênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abidênego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens. Nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso eu decreto que todo o povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego seja despedaçado e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abidênego prosperarem na província da Babilônia. Se nós continuarmos lendo o livro de Daniel, com Nabucodonosor, no capítulo seguinte a este, capítulo 4, ele tem outro sonho. Depois ele se exalta e começa a olhar para tudo que ele construiu na Babilônia e começa
a atribuir glória a ele mesmo, a se exaltar. E sabe o que Deus fez com Nabucodonosor? Fez com que ele se comportasse como um animal. Ele começou a comer capim. Que aquilo é uma vaca? Não, é o rei. O rei está comendo capim lá. Ele ficou doido, gente. Aí eu lembro de uma frase do Tim Keller, comentando esse texto. Quer dizer, eu disse que eu lembro, mas eu espero que eu lembre. Ele disse que quando os homens querem se tornar mais do que homens, sendo deuses, eles acabam se tornando menos do que homens como animais. Toda aquela tirania do Nabucodonosor foi humilhada por aquele que verdadeiramente é soberano, o Deus de Israel. O Deus de Israel é verdadeiramente soberano. E a questão é, hoje nós podemos estar vivendo de duas maneiras diferentes. Há pessoas que vivem inseguras como Nabucodonosor, tentando preservar essa vida como se elas fossem soberanas. A gente gosta de ter o controle das coisas, né? A gente gosta de colocar tudo certinho e não tem problema de ser organizado. O problema é quando a gente acha que está nas nossas mãos o curso da nossa vida. É quando nós achamos que está sob o nosso poder a nossa história. E na verdade não está. Na pandemia, quem que era soberano? Quando a gente fica doente, quem é soberano? Às vezes a gente fala, mas eu trabalhei tanto, eu consegui, foi o meu esforço, foi o meu trabalho, foi a minha dedicação, foi o meu talento, foi o meu potencial. Ah, é? Mas se Deus não tivesse te dado esse talento, se Deus não tivesse te dado esse potencial, se Deus não tivesse te dado a respiração para trabalhar, entende uma coisa, todo o poder, até aquele que está na sua e nas minhas mãos, pertence a Deus. Tem coisas que você pode fazer e que eu posso fazer, mas todo o poder pertence a Ele. E a gente fica ansioso, igual Nabucodonosor. Não, eu vou perder o reino. Eu preciso juntar um pouco mais de dinheiro. Eu preciso fazer a minha vida aqui ficar confortável. Eu preciso construir celeiros maiores. E esse rei que estava todo preocupado, do nada ele está que nem um animal no campo comendo capim. Gente, se a gente for muito otimista, a gente vive o quê? 80 anos? Sendo bastante otimista? Dá para ser mais otimista? 90? Tá bom 90? Se a gente viver 90 anos. Então por que a gente se preocupa tanto com as coisas passageiras? E a gente menospreza tanto aquilo que é eterno. O Nabucodonosor, a preocupação dele é o poder dele. Ele faz de tudo para manter o poder. Aliás, uma vez eu li um livro, O Perfil de 3 Reis. E ele fazia a comparação de 3 reis de Israel. Um era Saul. Como que Saul vivia? Davi era amigo dele, não era? Não era do reino dele? O que Saul fazia? Arremessava lanças contra Davi. Ele tinha inveja e ciúmes de Davi. Sabe o que acontece? Saul, ele tinha medo de perder o reino. E ele ficava naquela. E ele entrava em guerra, então, ele ficava perseguindo Davi. Ele não queria perder o poder. E aí, então, o livro começa a falar de outro rei, o filho de Davi, Absalão, que ele queria ser rei de todo jeito. Ele se rebelou contra o próprio pai, querendo tomar o reino de Davi. Mas é interessante que Davi, pecador como nós, um dos pontos que eu acredito que a gente vê ele como um homem segundo o coração de Deus, além do arrependimento, quando Davi tem a oportunidade de matar Saul para entrar no lugar dele,
o que ele faz? Eu não vou tocar nele. E quando ele sabe que Absalão está indo para um lugar para ser proclamado rei, ele também não impede, porque Davi ele entendia o seguinte: o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, às vezes essa vida preocupada que a gente vive, sabe, aflita. Eu não posso perder meu emprego. Eu não posso perder meu carro. Eu não posso perder minha casa. Eu não posso perder isso. Eu não consigo imaginar minha vida sem isso. E a gente passa uma vida inteira preocupado com coisas que não fazem o menor sentido, como era o Nabucodonosor. E uma vida em que o tempo todo manifesta insegurança. O tempo todo, Nabucodonosor ele não está em paz. Por quê? Se alguém não se prostrar diante da estátua dele, ele já está preocupado. Ele está tão preocupado que ao invés dele dizer, tudo bem, eu vou ser a cabeça de ouro, e quando outro rei dominar, tudo bem. Não, ele quer ser a estátua toda. Ele quer que a estátua toda seja de ouro, ele quer que o reino dele seja eterno. Mas, gente, nenhum de nós somos eternos. Por mais gente boa que você seja, por mais gente boa que eu tente ser, entenda uma coisa: todos nós seremos esquecidos. Talvez não no começo, talvez quando eu morrer, se eu morrer, enfim, em breve, talvez algumas pessoas visitem o túmulo durante alguns anos. Mas quando passarem 100 anos e essas pessoas que eu conhecia morrerem, o meu nome foi esquecido completamente. Esse é o desespero de nós vivermos por coisas que não têm significado. Vivermos por uma gota e não pelo oceano da eternidade. Pensarmos nesses poucos anos que nós vivemos aqui, mas não no tudo, na vida eterna. Só que outro tipo de pessoa, que eu espero que você seja, e se você não é, eu creio que o Senhor pode fazer de você essa pessoa hoje. São pessoas que vivem seguras como esses 3 amigos. Porque elas creem que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Os 3 amigos disseram: o nosso Deus pode nos livrar. Gente, olha que consolador. Quando a gente diz Deus é todo poderoso, independente de qualquer situação que você esteja passando na sua vida, qualquer problema, pensa você que entrou aqui preocupado, pensa você que está preocupado com uma situação a semana toda. Olha que consolador, você sair daqui dizendo: o meu Deus pode me livrar de qualquer situação. Isso é um consolo maravilhoso. É claro que você pode e deve fazer o que é possível, mas a Bíblia diz que Deus ele realiza até o que é impossível. Que alegria, que boa notícia nós sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso. E que desesperador será se nós ouvirmos palavras como aquela que durante a pandemia um pregador falou. Alguém perguntou lá na caixinha de perguntas: Deus está no controle? Se Deus está no controle, por que veio a pandemia? E o pregador respondeu: não, Deus não está no controle. Se Deus estivesse no controle, não tinha pandemia. Gente, Deus é todo poderoso, independente do que aconteça na minha, na sua vida e até no mundo. Ele é o todo poderoso. Então, em primeiro lugar, a segurança está em nós podermos crer que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Em segundo, mas também sabemos que nem sempre Deus quer fazer o que Ele tem poder para fazer. Porque em alguns momentos Jesus, o leproso, pede para ser curado, e Jesus fala: eu quero ser limpo. Só que quando Deus não quer fazer uma coisa, a gente fica com outra palavra: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E em terceiro lugar,
As pessoas que vivem como os 3 amigos, elas pedem ao Senhor ao invés de tentar controlá-lo. A atitude errada é você tentar jogar Deus contra a parede. A atitude errada é o que muitas igrejas estão ensinando por aí. Olha para a sua vida e diz: eu declaro que vai acontecer isso. Eu profetizo que vai acontecer aquilo. Eu determino que vai acontecer aquilo. Sai daí, Nabucodonosor. A gente tem controle do que nas nossas vidas? A atitude correta, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e da súplica com ações de graças. Então, querido, independente do que você enfrentar na sua vida, do que eu enfrentar, que o nosso pensamento seja: o que o Senhor quiser fazer, Ele faça. Que Ele faça. E quando Ele não fizer, e o que Ele não fizer, eu vou confiar na soberania dEle. E vou continuar adorando a Ele. Não baseia a sua devoção nas circunstâncias. Não baseia o seu serviço, a sua obediência nas situações. Senhor, quando estiver tudo bem, quando o Senhor melhorar a situação, eu fico mais próximo do Senhor. Essa barganha é antibíblica. Eu quero fechar com João 19:10. Quando Jesus foi acusado por diversas pessoas diante de Pilatos, e Pilatos vê Jesus em silêncio. Você consegue imaginar isso? As pessoas acusando Jesus e Jesus em silêncio. E aí então Pilatos, uma hora, ele fala: por que você não me responde? Você não percebeu que eu tenho o poder de te soltar? E eu tenho o poder também de te mandar ser crucificado? A resposta de Jesus foi: você não teria nenhum poder sobre mim se esse poder não tivesse sido dado do alto. Esse é o nosso modelo. É claro que nessa história, o Sadraque, Mesaque e Abdênego acertaram na postura deles. Louvado seja o Senhor por isso, mas com certeza eles são pecadores como nós, porque a Bíblia diz: o nosso verdadeiro modelo é o Cristo. É o Cristo que, mesmo quando está indo para a cruz, ele está dizendo: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Não seja feita como eu quero, mas como o Senhor quer. É o Cristo que sabia que o Pai poderia livrá-lo, mas ele confia na soberania do Pai. E ele se entrega à cruz por mim e por você, por nós que cremos em sua obra. Eu quero encerrar fazendo essa pergunta para você: como você tem vivido? Como um Nabucodonosor preocupado e que acha que tem controle sobre a própria vida? Ou como Cristo, que entendia que nada acontecia, que nada acontece se o Pai não permitir?